Boa noite para todo mundo. Vamos dar uma inspirada, todo mundo junto. Que a gente possa se conectar ao nosso coração, nos abrir à presença de todo o suporte do mundo de Deus, a presença do guia, da Eva, do John, a presença do Cristo e de Mãe Maria. Para que tenhamos uma noite bem gostosa de trocas e aprendizados. Que assim seja. Vamos primeiro fazer o tema da live, né? Que a gente sentou junto, saiu costurando ao longo desses dias. Liga aí para todo mundo o nosso tema. Isso, então, novamente, sejam bem-vindos todos, né? Nós hoje, nós escolhemos um tema para que nós pudéssemos conversar um pouco desse lugar do autoconhecimento, né? E dessas infinitas possibilidades que tem quando nós entramos nesse caminho e começamos a encontrar ferramentas de autoconhecer-se, né? Então, esse vai ser o nosso tema para que nós possamos conversar. Na realidade, vai ser um bate-papo, vamos conversando, né? Então é isso. Para quem não me conhece, eu sou Vânia Fernandes, sou helper da Regional Patchwork e já faz algum tempo que eu venho trilhando esse caminho de autoconhecimento, né? E na realidade é uma Vânia antes do caminho e uma Vânia após o caminho, né? De verdade. E a cada dia, esse caminho, para mim, não sei para você, Mari, como é, mas para mim, cada dia eu abro mais uma caixinha de descoberta. Sim. Esse lugar do conhecer-se, ele é infinito. Né? Por mais que a gente conheça, mas assim, cada dia, hoje mesmo eu descobri pérolas. Não foi nenhuma pérola, foram pérolas. E que isso só faz somar nesse trabalho do autoconhecimento. Isso. Inclusive, a gente normalmente faz um trabalho, né, de às vezes fazer uma foto da gente antes do aprofundamento e uma foto depois. E aí eu estava falando com Claudete, né, que é a nossa helper, da importância da gente na assistência, né, de quem já está no caminho há muito tempo, de também fazer essa foto, porque eu também acredito nisso, né, na verdade, a cada ano a gente vai vendo renovado e ampliado para cada um de nós, na verdade, seja para quem está iniciando, seja para quem está no caminho já aí há 10, 15, 20, 30 anos, né. Então, acho que para mim isso é o grande motivador, é ver em você, que é uma referência para mim. Então, para mim, eu acho que é importante a gente iniciar a live também, eu agradecendo demais essa oportunidade e a generosidade da gente trocar hoje. E você veio realmente como uma das minhas mestras guias aqui, né, no caminho. Então, está sendo um prazer imenso para mim também, sabe? E aí, assim, um lugar assim, ó, como tá ficando taludinho, né? Tá crescendo aí. Então, assim, achei também bem importante. E é isso, eu também vou me apresentar. Sou Mariana, sou daqui de Recife. Também faço parte da Regional da Paraíba. Estou fazendo a formação do Helpership, que deve terminar no ano que vem. E sou facilitadora trainee, né, do Patchwork. E aí, hoje eu tenho facilitado alguns livros também dentro do caminho. E é isso, estou muito feliz da gente poder conversar aqui agora. Tem um monte de companheira de jornada aqui, e um monte de gente que eu ainda não conheço. Estou bem feliz também que estejam com a gente aqui agora. Inclusive, Mariana, eu vim do Alforria, né, há pouco tempo, nós estamos no módulo 6. E o módulo 6 é aquele módulo maravilhoso que se fala sobre o mal, né? Então, não é o nosso tema, mas termina trazendo um pouco disso. Porque quando nós negamos, seja o que for em nós, seja de qualidade, seja de defeitos, nós abrimos as portas para o mal, né?
E estar nesse lugar do autoconhecer-se, do autoconhecimento, é dizer sim para o que quer que seja, dentro dessa manifestação que nós trazemos, né? Então, assim, que bom, eu também estou muito feliz de estar aqui com você, né, partilhando, fazendo essa troca. Eu honro o teu lugar e eu reconheço você, Mariana, e eu sei de toda a sua dedicação, de toda a sua entrega nesse caminho. Mas, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Isso. Muito bem. Então, a gente, na verdade, conversando, percebeu que, primeiro, o autocaminho, o autoconhecimento, ele é base do PEFORC, né? Então, na verdade, a gente tem... Ó, a Claudinha aqui para me distrair, né? Tá Ai, soltando uns confetezinhos. ai, na verdade, eu vou... Sim, peraí, já me distraí. Fiquei assim, já o ego já Tô cresceu, a pessoa... emocionado, o ego entrou. Foi. E, então, voltando. E a gente foi vendo que é isso, como o Pathwork é um caminho, na verdade, espiritual e uma metodologia de autoconhecimento, muito do que a gente vai conversar aqui, na verdade, tudo que a gente vai conversar aqui contém, assim, partículas nas 258 palestras do guia, né? Mas a gente pegou como um carro-chefe a palestra 11, que é autoconhecimento, o grande plano, o plano de Deus, para poder a gente se nortear, tá? Então, aí a gente vai fazer o seguinte, vamos começar perguntando para vocês o que é felicidade. Porque o guia fala muito desse ponto que Vânia está trazendo, né? Da importância da gente se conhecer. Qual é essa conexão entre a gente se conhecer e felicidade? Alguém quer trazer, assim, coloca aí no chat. Para mim, felicidade hoje é... Eu não sei quanto a você, sabe, Mari? Mas, assim, para mim, esse lugar do autoconhecimento, essa busca comigo começou desde o pequenininha, né? Então, desde pequena que existe um lugar de interrogações, sabe, de questionamentos. Eu sou, né, ainda a ovelha, entre aspas, né, a diferente da família, porque nesse lugar existe a busca, existe o conhecer-se, que às vezes é difícil a gente compartilhar esse lugar na família quando a fala é outra, completamente diferente, né? Então, Sim, é um lugar de dizer sim, né? E de aprofundar. E nisso, quando você faz essa pergunta, né, que aí vocês podem responder o que é felicidade para vocês, coloquem aí. Mas eu, por muito tempo, fui em busca dessa felicidade fora. Né? Fora. E hoje, claro, depois desse caminho, desse trabalho de conhecer-se, nós vamos encontrando outros valores sobre felicidade, sobre o que é felicidade, né? Então, tá aí, Cláudia está dizendo que para mim felicidade hoje é estar no caminho, entender como funcionam, sim, de novo, no mundo é um presente. Isso. eu acho que essa possibilidade de a gente entender esse presente, né? Que a gente começar a compreender essa estrutura de causa e efeito. Eu também percebo isso, sabe, Vânia, assim, esse questionamento desde muito pequenininha também. E o que eu, quando vou reler essa palestra, eu digo, meu Deus, no meu caso, muitas vezes eu vejo é, aberturas, fissuras para essa sensação da felicidade que é esse contato com Deus, né? Porque ele na palestra traz que a felicidade é a presença de Deus na gente, é reconhecer isso no corpo, reconhecer no que a gente vive aqui e agora. E aí, sem ficar ou projetando, se fosse assim, se fosse assado, e brigue, lá vai, o passado, o futuro. Então, é algo que me toca muito, porque que realmente convida a gente a estar aqui, né? Roberto aí se colocando também.
Ó, é olhar para mim do jeito que eu sou e me aceitar e poder me abrir para transformação. Isso. E que isso é uma grande revolução, né? Porque quando a gente começa, quando eu voltei a ler essa palestra novamente, eu disse, meu Deus, às vezes para alguém que vai ler isso, às vezes pode ser muito importante, né? Porque para mim é um grande chamado para perceber meu corpo. Perceber como é que eu estou reagindo à vida, como é que eu estou, quer dizer, lidando com a vida. E se eu estou reagindo a ela, se eu estou fluindo com ela ou não. Isso. Juliana colocou algo aqui também, entendeu? Felicidade é você aceitar o que se apresenta com sabedoria da luz divina. Isso. Ou seja, nós estamos indo para um lugar de aceitação, né? Isso. Porque nesse caminho, o guia traz, né? O guia do Peixo, ele traz essas pilares, que é o autoconhecimento, autoconfrontação, né? E tem também um lugar, claro que tem a autorresponsabilidade, mas tem a autoaceitação. Se de verdade nós não aceitarmos o que quer que se apresente em nós vamos ficar, né, nesse lugar de paralisar. E quando nós paralisamos, nós não nos movemos. E se nós não nos movemos, o fluxo divino, ele não tem como agir em nós. É negado de novo, né? Na verdade, é uma dupla negação. Eu achei bem legal aqui a frase que Vivi colocou. É ter Ah, jogo de cintura para dançar com a vida, na vida, né? Então, na verdade, é com a roda girando mesmo, é a bicicleta andando e a gente aqui vendo onde é que a gente volta e meia quando eu penso, eu digo, e aí, galera, não tem como parar não, né? Vamos lá, aprendendo a refazer os passos, dando o passo mesmo, né? A Ana está colocando também me aceitar e reconhecer meus novos passos com amor. Aí eu venho fazendo muito esse caminho do 50-50, né, que o guia traz. Então, quem tem um perfil desse, né, de dificuldade de aceitar sei lá, alguma negatividade, algum momento difícil, o que é que eu tenho usado como estratégia? Normalmente eu inicio pela parte positiva, sabe? Não como um auto-engano, mas justamente para que eu não deixe a balança pesar e pender só para o negativo, porque o que é que o guia fala, né? Ele diz para a gente identificar, sem se identificar. Mas a depender do nível de dor que a gente toque na identificação, eu já vivi isso de me afundar ali, me identificando, né? Então, muitas vezes eu digo, eita, peraí, eita, eu tenho isso difícil agora, né? Mas eu também tenho tal coisa, tal atributo aqui, tal qualidade que me dá suporte para viver isso. E isso foi uma guinada para o meu caminho. isso é muito legal o que você está trazendo, né? Porque nós temos o hábito, por educação, por base mesmo, nós temos o hábito de focar no negativo. Nós temos o hábito de ver o pior que se apresenta sobre nós. E esquecemos de reconhecer as qualidades que nós temos, as virtudes que todos nós temos. Então, esse lugar de olhar para só o negativo, de olhar o defeito, é um convite que o guia nos faz. Quando ele nos pergunta se é toda a verdade. Isso. Se é somente isso que existe em nós. Aí a gente para ver. É verdade. É verdade que às vezes eu tenho momentos de tristeza e às vezes eu também tenho momentos de alegria. Mas, Mari, chegar nesse 50-50 de reconhecer que existe sombra e luz em nós só através do autoconhecimento. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Eu costumo dizer que o caminho é para dentro, né? Eu não posso encontrar a sombra e a luz fora. E eu posso até ver, né? Eu posso até ver isso no outro, porque nós também temos esse hábito de ir para fora para não confrontar o que existe dentro de nós. Caiu uma outra ficha, né? A gente teve junto a semana passada no outro módulo, porque aí a Highlander estão aí pela torando lá. É um módulo seguido do outro.
E aí, no módulo Vamos ter mais passado, 2 semanas ainda. pois é, minha filha, eu sou assim, fãzoca incondicional, porque, veja, cada módulo que a gente vai é uma casca dura que vai embora, né? E eu fico vendo, eu digo, meu Deus, quanto de sustentação vocês já têm realmente, né? Você, Ale, Clobete, Raimundo, né? Ana Rosa também está aí trilhando esse caminho para poder sustentar um módulo seguido do outro. E aí no módulo passado, foi semana passada, a Clobete trazendo essa coisa do julgamento como distração para dor. Para mim, assim, a gente às vezes brinca, né, Vânia, de que tem coisa que a gente vê no caminho, assim, há 10 anos, eu estou no caminho, vai fazer 15 anos, e tem frases que chegam assim para mim, como assim? Nunca tinha ouvido. Calma, peraí, essa foi uma dessas, sabe? Que por mais que eu já tinha lido, que eu já tinha discutido, já tinha sentido de alguma forma, caiu como novidade, sabe? Então, se durante o dia, por algum motivo, eu julgo alguém, eu julgo algo, ou me julgo, aí eu lembro, aí tá, peraí, então tem alguma coisa aqui que tá doendo e eu tô me distraindo no julgamento para não sentir a dor. Então, isso para mim foi um presentaço da galera aí, da vivência que a gente teve no módulo 1 do PW11. Isso, mas você só teve esse presentaço porque você disse sim, né? E é preciso que cada um de nós possa dizer sim, que nós possamos dizer sim o que quer que se apresente. Muitos de vocês colocaram aí sobre felicidade, né? É aceitar o que quer que se apresente. E a verdade, estar nesse ponto é dizer sim. Por quê? Quando nós compreendemos isso que você está trazendo, Mari, sobre julgamento, nós começamos a ver algo que é muito legal, que é o que diz respeito ao afetar e sendo afetado. Nessa palestra, especificamente do autoconhecimento, ele nos convida para a autorresponsabilidade. Isso. Aonde não existe felicidade em mim, eu preciso ver quais são as minhas motivações, quais são os meus nãos que dizem a felicidade. Porque o habitual é que eu possa ir fora e encontrar fora de mim o que me impede de ser feliz. Claro que aí eu vou culpar o vizinho, vou culpar o papagaio, vou culpar, né, a mãe, o pai, o irmão, quando na realidade é eu olhar para dentro de mim e buscar. O que me impede de ser feliz? Quais são as motivações? Né? Quais são esses nãos que existem? Eu estou disposta a encontrar? Né? Eu estou disposta a vivenciar o que quer que seja? Estou disposta a encontrar a verdade dentro de mim? E encontrar a verdade é ir para dentro. Não existe um outro caminho. Quando nós vamos para dentro, nós começamos a encontrar, de um lugar de honestidade, aquilo que está dentro de mim. Aquilo que me impede de dar o passo, aquilo que me impede de ser feliz, aquilo que me impede de realizar. E como você falou no começo da nossa conversa, felicidade é um anseio. Né? O Gui ele fala que é o anseio que existe em cada um de nós. A felicidade é um anseio. E está conectada diretamente a Deus, né? Que é a fonte de tudo isso. Isso. Respira todo mundo. Vamos lá. O Muito que você bem, acha isso. mais aí sobre felicidade? É muito legal isso, sabe? Porque a gente começa a olhar que, como tem em uma das palestras, ele fala, né, muito sobre a criação da nossa vida. E como a nossa mestra muito fala, que a nossa vida é a nossa obra de arte e ela não mente. Então, desse lugar, nós precisamos olhar para a criação da nossa vida. Que a criação, ela é a base da manifestação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Então, essa tríade, ela faz a manifestação da nossa vida. Ela cria, porque nós criamos constantemente. E quando nós olhamos essa criação,
se nós pararmos para aprofundar mais um pouquinho, vamos ver que muito das nossas ações existe uma violação das leis. Isso. E aí, assim, quando você fala da criação, né, Vânia, você está trazendo toda a criação que é feita de forma consciente, como Sim. aquela inconsciente, quando a gente vê, a gente disse algo, ou a gente fez algo que depois a gente disse, meu Deus, eu não sei nem como foi isso, sabe? É algo que às vezes a gente não dá conta de perceber o que é que motivou, o que é que, né? Ou então quando vê, a gente está repetindo um padrão de comportamento e tende a colocar essa responsabilidade no outro. Quando a gente passa a fazer esse inventário nosso, né, que acaba que o Pathwork é um grande inventário que a gente vai abrindo essas cascas de cebola, a gente vai vendo que tem uma linha de costura ali, que é baseada nessas relações nossas, né, primeiras, inclusive do que a gente entendeu da vida, entendeu dessa relação com a autoridade. Então, cada mergulho é um flash, na realidade, né? Concreto. A gente tem a oportunidade mesmo de perceber o que está acontecendo comigo aqui, né? A Aida está trazendo aqui a felicidade, às vezes a gente se ilude achando que está no exterior. E ela trazendo que felicidade está nas coisas simples da vida. É legal ler isso porque também traz que felicidade tem a ver com coerência, né? Com essa coerência interna. Na realidade, se eu me conheço, se eu sei bem quem eu sou, e aí, na verdade, nas qualidades e nos defeitos, eu tenho condição de me mover com mais consciência com a vida. Então, mesmo que eu me depare com dificuldades, eu sei do que eu posso lançar mão para encontrar a saída, né? Eu tenho outras possibilidades de me mover, de mobilidade, que não só uma. Que normalmente a gente tende a achar, não tem mais saída, é só aqui, ou era desse jeito, então acabou-se a vida. E é muito legal quando a gente começa a ver que, peraí, não, calma, peraí. Tem outra. Você começa a olhar para outras pessoas, ou começa a perceber como é que as pessoas. Não, tem outras formas, sim. Eu só não sabia ainda, né? Só não conhecia ainda. Isso, por isso que o nosso tema é o autoconhecimento e o que mais? Com as suas Infinitas possibilidades, né? possibilidades. Porque isso toca muito nesse poder de escolha nosso, né? Que aí eu acho que é um outro ponto bem legal, assim, que do início eu dizia, mas como? Sabe, tô me brigava, minha gente, aqui tem um problema bem assim, arraigado, que figura da autoridade, como assim, Deus? Pode ser assim, de começar a olhar. Como assim mudar a atitude? Se quase a gente às vezes vem na vida quase que naquele eu nasci assim, eu morri assim, no complexo de Gabriela, né? E aí a gente começa a ver que, peraí, tem como. Mas aí às vezes eu precisar primeiro observar quais são meus pensamentos no dia mesmo. Porque talvez se eu acorde achando que o meu dia vai começar muito ruim, a probabilidade dele ao longo do dia se realizar dessa forma é bem grande, né? Não no sentido da positividade tóxica que as pessoas têm trazido, mas no lugar realista. Peraí, tô vendo, tem dificuldade, massa, mas como é que eu me movo aqui? Sabe? De forma mais propositiva para mim mesma, né? E não para, às vezes, alimentar o que tem de mais difícil, porque eu posso olhar para algo com mais dificuldade ou com mais leveza. Tem a ver com o meu olhar também, né? E sabe o que é mais belo no caminho? É porque quando nós começamos a trilhar o caminho de autoconhecer-se, né, de ir para dentro, nós começamos a encontrar recursos, nós começamos a encontrar instrumentos que nos ajudam a dar passos, que nos ajudam a sustentar o propósito. Mas como é que a gente vai saber disso, Vânia e Mari? Como que a gente sabe ir para dentro? Não tem outro lugar, né? É assim, é olhar isso que você trouxe. Se o dia amanhece chuvoso,
o que é que eu posso aproveitar de um dia chuvoso? Eu posso escolher ficar me lamentando, porque o dia está chuvoso, ou eu posso aproveitar o dia chuvoso para N possibilidades. Mas é muito do meu focar, do meu olhar, o que é que eu quero com o dia chuvoso. E é interessante tu trazer isso, Vânia, porque, na verdade, cada pessoa vai vendo quais são as suas qualidades, né? E com o que é que você cresce, quais são os seus instrumentos de aprendizagem. Então, eu, Mariana, diante do PEF, percebi que eu cresço muito a partir das músicas que me vêm. Tipo, normalmente, às vezes, o resumo do meu dia, às vezes, o resumo do meu humor, que eu não estava sabendo traduzir em palavra, inicialmente vinha em música. Quando eu estou ouvindo, tá me vindo uma música, oi, e aí tu falou da chuva, eu lembro que quando eu escutava a música de Raul Seixas, do medo da chuva, eu vi que eu tinha medo da chuva mesmo, eu ficava me protegendo, era uma agonia, e eu ficava, e Recife em época de julho, alagava tudo, é aquela confusão, molha pé, e aí eu dizia, beleza, mas o que é que essa chuva está me dizendo, né? Do que é mesmo que essa chuva me incomoda, o que é que ela me incomoda. Então, ao longo dos anos, eu fui observando. Toda vez que eu me irritava, que eu não queria sair de casa, me engurujava, eu aproveitava para ir me observando. Até que um dia você vai caminhando, caminhando, né? Observando, tomando outras atitudes também, me arriscando a ver como é que eu me sinto nesse ambiente. Até que um dia eu vi que, assim, a chuva, já não tenho mais medo da chuva, que eu acho que é da medo dessa introspecção, o medo né, de ficar comigo, de ficar, às vezes, com a tristeza possível. E aí, quando você atravessa a chuva, pode apresentar as qualidades dela também. Eu posso aproveitar o banho de chuva, eu posso aproveitar o aconchego na chuva. Então, isso para mim é um marco também, perceber quais são as formas de eu pegar quais são os insights, né? O guia traz aí, em cada palestra tem várias chaves, tem várias referências mesmo de caminho que a gente pode ir trilhando. Cada um de nós tem condição de ver, eita, peraí. Às vezes eu aprendo mais assistindo filme, eu aprendo lendo outro livro, fazendo ali uma, uma correlação, né? Com o caminho também, e é sempre se observando. E eu sou dessas também que gosto muito de conversar, né? Minha prima disse que eu faço o patchwork no forró. Tá eu lá no forró e vim percebendo, dizendo, mulher, e percebia que agora ela disse, mulher vai dançar, deixa você perceber depois, sabe? Mas é isso. Mas é muito legal, né? A gente perceber, como ele fala nessa palestra, que a felicidade não depende das circunstâncias externas e nem do outro, mas depende desse olhar voltado para cada um de nós, né? Esse olhar trazido para mim. Eu tenho um histórico também com relação à chuva, mas a chuva acordava em mim outras crenças, né? E que depois eu comecei a perceber o que era mesmo que isso despertava em mim. E aí eu fiz a relação com a crença. E depois eu comecei a desconstruir que não precisava ser daquela forma, né? Como você trouxe aí. Então, se nós pararmos para olhar, a nossa vida ela é formada por crenças. E essas crenças vêm daquilo do que a nossa pequena, do que o nosso pequeno interno vivenciou enquanto criança, lá na nossa infância. E nós trazemos essas crenças para cá. Mas quando nós trazemos esse olhar, como vocês falaram aí, né? Desse lugar da aceitação, da autoaceitação, quando nós trazemos esse olhar para dentro de nós, então nós começamos a olhar. Poxa vida, isso aqui foi eu, mas como que isso aqui? Como? E vamos perceber também que não tem a ver com Deus, o lugar de eu ser feliz ou não ser feliz, o lugar de eu ter ou não ter. Eu não sou escolhida por Deus para ter realização ou não realização. Mas isso sim são frutos da minha escolha, né? Da escolha de cada um de nós que nós fazemos. E claro, se nós formos em movimento, nós estamos dentro de uma lei que se chama causa e efeito. Né? Então, nós precisamos olhar para essa lei que às vezes a gente não tem consciência dela.
Porque de verdade nós não temos. Nós entramos na vida e vamos vivendo a vida, com o que você apresenta. E não temos a consciência de que no nosso caminhar, nós, às vezes, violamos essa lei de causa e efeito. Claro, se E a lei hoje do eu estou preço a pondo em pagar movimento. também, né? Hã? E a lei do preço a pagar. Às vezes a gente Sim. quer estar em outro efeito, mas a gente não quer pagar o preço por ela, né? E aí é bem Você está legal. falando de um preço a pagar, né? Isso é muito legal também. Porque dentro dessas escolhas que nós fazemos e que nós colocamos em movimento, causa e efeito, claro que o que eu ponho em movimento agora já é o meu efeito daqui a alguns segundos. Agora imagina isso quando nós entramos dentro dessa lei de causa e efeito lá atrás, na nossa adolescência. Eu mesmo tenho um exemplo de um movimento que eu pus lá atrás. E quando adulta foi que eu vim. Olha lá, o efeito chegou muito tempo, de forma consciente. Foi que eu pude parar e dizer assim, peraí, isso aqui está tocando em mim, que dor é essa? Claro que o campo ele vai revelar para a gente quando nós estamos prontos. Então essa revelação chega, essa verdade chega. Até mesmo para que a gente possa sair do lugar da vítima e assumir o lugar da autorresponsabilidade. Então, quando esse evento que eu vivenciei, que tocou no lugar de dor em mim, eu me perguntei, por quê? O que foi que houve? O que foi que eu fiz? E claro, que nesse caminho não tem o pano na frente, né? Claro que as cortinas abriram e eu pude rever algo que eu pus em movimento lá atrás, lá na minha adolescência, né? E que para mim o universo tinha esquecido. Só que o universo não esqueceu nada. O universo disse: pronto, Vânia, você já caminhou bastante, agora vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui, vamos reorganizar. Então, eu pude sair do lugar da vítima, pude ver e reconhecer que lá atrás eu entrei em um movimento e que agora eu precisava reparar de uma outra forma. E Porque, na aí, verdade, a gente tá no eterno fluxo, na verdade, né? E aí, às vezes, nessa ilusão da escolhida, de que assim, ai meu Deus, só comigo acontece. a minha vida é Aí a você pior vida de todas. perde. Quando tá atravessando um momento de dor, velho, é difícil mesmo, assim, olhar pra. E aí, quando você abre um pouquinho, expande um pouquinho, peraí, calma, é isso. Eu não sei o que aconteceu com uma pessoa há 1 ano, 2 anos. Nem todo mundo traz abertamente Sim, suas vivências, experiências, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso também, sabe? Tem gente, às vezes, que vivencia experiências extremamente dolorosas na infância, na adolescência, e que, às vezes, faz, sei lá, jus, inclusive, a essa relação espiritual também, né? Talvez dessa... Como é que a gente chega aqui? Então, tem momentos na vida que eu disse, meu Deus, como é que eu tô vivendo isso? O que foi que eu fiz aqui agora? Que agora que eu saiba, não sei. Sabe, eu não consigo ver aqui ainda. Mas eu tô aberta, porque eu sei que eu tô no eterno fluxo, né? Então, e aí o que eu acho mais interessante quando a gente começa a trilhar esse caminho de se conhecer, é quando chega a pergunta do qual é meu propósito mesmo? O que eu vim fazer aqui, sabe? E aí bate aquela assim, velho. E aí a gente já não pode esquecer, né? Já não pode fingir que tá satisfeito só com o que a vida material proporciona, porque realmente tem muitos confortos, tem muitas alegrias, mas também tem muitas ilusões. Tem muito, tem algumas coisas que a gente faz muito para ser aceito, para pertencer a alguns grupos, para e aí quando começa a dizer que, peraí, o que é? Quem é que sou eu mesmo? Qual é o meu propósito aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E se eu disser a essas pessoas quem eu sou, do que é que eu gosto de verdade, do que é que meu coração, né, pulsa. Então a gente precisa de um tempo também para poder se firmar, né? Para poder se reconhecer e reconhecer onde a gente quer seguir caminhando. Isso para mim é algo também que me toca bastante no caminho, sabe?
E nesse caminho é um lugar onde nós temos uma irmandade. Né? Onde nós temos uma irmandade e que nós podemos nos abrir para receber o suporte do outro. Além do suporte do mundo de Deus. Porque o que mais traz nesse lugar dessa palestra que ele fala é o lugar desse suporte da presença do mundo de Deus. Que nós temos, todos nós temos esse suporte, mas precisamos pedir. Porque o que eu fico encantada com o mundo de Deus, e eu sou suspeita a falar do mundo de Deus, mas é assim, é que nós temos o suporte, mas precisamos pedir. E pedir é ir para o lugar da humildade. Pedir. Mas não é somente ficar pedindo, sabe? Passando o direct, passando a mensagem, sabe? Ei, eu estou pedindo, ei, eu estou pedindo. Não é ficar nesse lugar só do pedir. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos entregar e nós precisamos esperar. Mas esse esperar não é ficar se balançando na rede, sabe como é? Não é ficar deitado na cama esperando que Deus, que a divindade, que o mundo de Deus faça algo por nós. Não. Mas é uma espera ativa, onde nós precisamos continuar dando passo. É verdade, eu pedi suporte ao mundo de Deus, é verdade, eu pedi. Eu confio que eu vou receber esse suporte. Mas eu também preciso continuar fazendo a minha parte. E fazer a parte é a investigação. Fazer a parte é a investigação. Do lei do preço a pagar, né? É continuar pagando o preço. Isso, Mariana, é a lei do preço a pagar. Quando nós violamos, né, colocamos a lei de causa e efeito, violamos essa lei, seja do que for. Mas não é somente na parte negativa não, sabe? Porque a gente também precisa olhar para a lei de causa e efeito como algo positivo também. Como algo saudável. Eu pus em movimento, eu construí algo abundantemente próspero e é um efeito. Eu estou recebendo isso. Porque senão a gente fica muito preso do causa e efeito como sendo apenas o lado negativo, né? Mas também tem essa outra parte. Mas existe o preço, do preço a pagar, também nessa parte. Às vezes nós abrimos mão de algo, e eu acho fantástico quando o guia traz assim, é preciso, para ter aquilo que mais deseja, nós precisamos abrir mão. Né? Ou seja, precisamos abrir mão daquilo que mais desejamos para poder ter. Aí quem não entende, pira, como é que eu vou abrir mão daquilo que eu mais desejo para poder ter? É simplesmente abrir mão da corrente de pressão. É simplesmente abrir mão do que eu quero ter agora, e se não for agora, não serve para mim. Então, eu abrir mão daquilo que eu mais desejo para poder ter. Eu tenho uma história muito engraçadinha, bem rapidinho. Eu estava numa fase, né, uma fase crítica da minha vida, e eu perdi, de verdade, né, R$10. R$10 alguns anos atrás era muito dinheiro. E eu fiquei, meu Deus, como que eu posso perder esse valor? E fiquei indignada. Teve uma hora que eu disse assim, ó, você não dá de um jeito, você dá de outro. Aí quando eu compreendi, eu disse, tá, porque tinha acontecido um evento antes. Aí eu disse, ok, é verdade. Eu não quis, é verdade. Quando eu compreendi isso, eu disse, tá, eu solto. Quem quer que encontrou esse valor, que faça bom proveito, era na Semana Santa, que compre um peixe, que dá para peixes R$10, que compre, que faça bom proveito. Eu vou ganhar 10 vezes mais. E minha linda, e de verdade, quando eu estava na sorveteria, no tempo que lançaram a carpa, os R$100, eu não me contive. Parecendo aquela criança que ganha um pirulito que mais... Eu estava tomando sorvete, já tinha soltado o valor. Mas quando olhei aquela carpa olhando para mim, 10 vezes o valor que eu disse, eu vou ganhar 10 vezes mais. Gente, vocês não têm a noção
E sabe o que, é que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro. Oh, claro que eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. E eu não estaria perguntando de quem é. Eu entendi. Aí, quando eu peguei aquele valor, eu disse, ok, agradeci profundamente, disse, esse valor eu vou usufruir com alegria e prazer. Né? Eu não retive o valor. Eu disse, eu vou usar da melhor forma possível. E assim eu fiz. Mas é um lugar assim de quando nós. O que eu quero trazer com isso, né? Quando nós aprendemos a lição, o ensinamento, o que quer que seja o próximo passo se manifesta, flui. Mas enquanto nós ficamos apegados e vamos para o lugar da vítima e culpamos o outro, responsabilizamos o outro, por uma escolha nossa, não flui. É como você disse, não flui. Nós ficamos parados no mesmo lugar e perdemos oportunidades maravilhosas, as infinitas possibilidades. Não é, Mário? Carol, tá doido pra ir na sorveteria pedindo o endereço Oh, aqui, meu olha. lindo, eu não digo não, viu? Eu posso até levar o sorvete para você, mas eu não digo não. E aí, Ana também está trazendo aqui na verdade, esse equilíbrio, né, entre a mente ativa e a mente receptiva. Isso. E é justamente a gente poder trazer essa intenção como uma flecha e soltar. Porque aí eu também entendo essa coisa que você estava trazendo, né, Vânia, a gente abrir mão e às vezes abrir mão da forma. E aí Isso. veio, eita, peraí, eu criei algumas realidades, só que elas não são do jeito que eu gostaria. Mas quando vê, eu cheguei ao ponto final lá, assim, né? Segunda parte da ponte, só que por um caminho diferente daquele que eu tinha idealizado ou me programado para ser. Então, tem a ver também com essa possibilidade de soltura, né? De confiar que o que tiver aqui a acontecer, eu estou sendo conduzida realmente para entender mais e melhor sobre mim. E aí eu acho que são essa coisa do chamamento. A vida está chamando a gente. Então, sei lá, isso. Quando você vai lá e perde os R$ 10, é um grande convite. Vai fazer o que com isso, né? Pode passar o dia aí indignada porque perdeu os R$ 10. Pode reconhecer que, eita, tinha algo que eu precisava ter movido e não dei conta naquele momento. A vida fiz aqui agora. Rapidamente chegou também o retorno, né? E, Maravilhoso que você soube aproveitar. Otimamente. Plena e bela, né? mas é isso, mas é o lugar de nós tomarmos consciência e abrirmos mão de um lugar da ilusão, não é? Porque também nesse lugar nós terminamos ficando presos dentro da ilusão e não nos abrimos para ver a realidade, o que é real e o que é ilusão. Né? E nesse lugar, quando nós nos abrimos para estar na realidade, e estar na realidade é estar no presente, é viver como você disse, eu vou para o meu corpo e eu sinto no meu corpo, mas você sente porque você está presente. Se você se deslocar para o passado, se você se deslocar para o futuro, você sai completamente da realidade e não atravessa o abismo que precisa atravessar. Porque atravessar o abismo é lidar com o que quer que exista dentro de nós. Né? Seja ele de sombra, seja ele de luz, mas trazer, como o mundo de Deus ele está disponível para nos dar suporte, é pedir ajuda para o que quer que esteja dentro de nós, que possa vir para a superfície e que nós possamos ter consciência. Porque quando nós temos consciência, nós estamos prontos para dar o próximo passo, se desejarmos. Porque às vezes nós temos consciência do que está acontecendo em nossa vida, mas nós não queremos dar o passo. Porque existe uma fala que diz, não estou pronta. Então vou pegar tudo que veio para cá, levanta o tapete, coloca tudo embaixo do tapete, até o momento que a vida diz assim, Vânia, você agora vai precisar dar uma sacudida no tapete, porque não tem mais como você deixar tanto material embaixo do tapete. E é legal aí, é só retomando um pouco aquele ponto que você trouxe, Vânia, da Irmandade, sabe?
que também me toca bastante. E você trouxe como ponto a humildade, né? E eu acho que outro ponto importante também é a autoconfiança, né? Sim, Que é para a gente poder ter condição de pedir ajuda, inclusive ao mundo de Deus, de que a gente é merecedor da ajuda do mundo de Deus, de que a gente é merecedor da ajuda, do suporte nesse caminho, na comunidade do PFOR, que a gente, primeiro que a gente tem um sigilo como sendo um elemento básico das trocas íntimas, né, pessoais, privadas, justamente para que a gente possa ter condição de revelar a nossa humanidade. Então, a gente vai precisar confiar nessa humanidade que eu sou, né? Então, nesse ser humano que tem qualidades e tem defeitos. E que mesmo assim eu posso pedir ajuda, receber suporte. E aí eu vou receber suporte diretamente através da oração, da meditação, e eu posso receber através dos meus companheiros, dos meus amigos de jornada, quando eu também posso pedir ajuda nesses grupos, né? Então, para mim, assim, foi um exercício muito importante quando a gente foi convidada, a gente é convidada, eu fui convidada a me trazer nos grupos e a pedir suporte abertamente, né? Então, significa que um ponto em mim, eu disse, eita, quando eu posso dizer, ó, minha gente, tem algo acontecendo comigo que talvez eu nem precise contar a historinha, que é o que menos importa ali, a não ser que realmente seja, enfim, que eu queira, mas eu confio tanto em mim que eu preciso de que eu vou receber a gente poder ter condição de sentir a ajuda chegando. Então, assim, para mim é uma experiência indescritível, sabe? Eu acho que realmente quando a gente passa a vivenciar esse espaço de partilha, esse espaço de confiança, de que nesse lugar eu simplesmente posso ser do tamanho que eu sou e que eu tenho todo o amor do mundo, sabe? Possível ali, humano ali, para me receber e me apoiar e pegar na minha mão energeticamente, assim, né? Emocionalmente também, para poder eu dar um próximo passo, se eu sentir que não dou conta só. Isso para mim é sim. outro, assim, chave É, maravilhosa do caminho. é verdade. É, o caminho nosso, ele é individual, né? O caminhar, ele é individual. Mas nesse caminhar, nós vamos encontrando outros irmãos que vão fazendo essa caminhada também, né? Claro que esse suporte é muito, muito importante, né? É muito, principalmente quando nós estamos dispostos a olhar para nós e dizer, tá tudo bem, eu tenho esse aspecto em mim, mas eu não sou somente isso. Eu tenho esse outro aspecto também, esse aspecto saudável. Mas eu quero cutucar vocês. Nós estamos quase encerrando o nosso bate-papo, mas eu quero cutucar vocês. Talvez não dê tempo de ter o retorno aqui. Mas que vocês possam se perguntar, né? Desse lugar, o que me impede de ser feliz? O que me impede de ser feliz? O que me impede de dizer sim e fazer essa jornada para dentro de mim? Né? Quais são as barreiras que tem aqui dentro e que eu não quero olhar para esses obstáculos que tem aqui dentro e que me colocam dentro dessa realização, dessa autorrealização? Porque quando nós estamos nesse caminho, que começamos a ver o autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoconfrontação e autoaceitação, são quatro lugares que nos levam para olhar essas motivações que existem dentro de nós e que são essas motivações que nos fazem caminhar na vida, né? Mas uma pergunta é assim, eu tenho sido honesto comigo mesma? Né? Essa é uma pergunta. Quais são os nãos que eu tenho dito a mim mesma? Quais são os nãos? Não importa de qual é o não, de qual a área, porque nós temos várias áreas na nossa vida. Mas se existe um lugar aonde não existe realização,
é um chamado para que possamos olhar. Se em uma área da vida existe um lugar aonde não flui, então é um convite para que eu possa olhar. O que é mesmo que me faz estar aqui, exatamente nesse lugar? E aí vocês podem olhar para a área do financeiro, né, para a área do relacionamento de amigos, amorosos, familiar, enfim. Olha para esse lugar e se pergunta, eu estou disposto a encarar a mim mesmo? Porque não é o outro. Porque nesse caminho nós aprendemos que não tem a ver com o outro, mas tem a ver com nós. O lugar aonde nós dizemos não a esse ser divino que somos nós. Porque o guia fala nessa palestra que dentro de nós existe todo o universo. Né? Esse universo que somos nós e que muitas vezes nós vamos buscar fora. Então, eu estou disposto a encarar esse universo que está aqui e encontrar esse Deus que está aqui e alinhar com esse Deus maior. Eu vou deixar essas perguntas para que vocês possam se perguntar, né? Que vocês possam se investigar nesse lugar de olhar principalmente para esse não, que às vezes não é consciente. Às vezes esse não está tão guardado, ele está tão escondidinho. Eu digo que a gente tranca num baú as 7 chaves e joga a chave num lugar que a gente nem sabe que é para nem entrar e sair. Não é, Mari? Verdade. E às vezes até um aspecto que normalmente a gente, não, deixa pra lá, depois eu vejo, não é nada demais não, sabe? É algo que a gente às vezes acha muito pequeno, ou então que a gente se distancia, sei lá, tem relações distantes, e diz, não, isso não me incomoda não, porque eu nem convivo, não, sim. Mas que aquilo ali fica preso, fica uma parte nossa que não consegue amadurecer, né? Não consegue criar realmente outras pontes, outras possibilidades de contato com essa parte divina que a gente é, que é isso. A gente, na verdade, não está negando ao outro. A gente acaba negando para a gente mesmo, não está negando a essa esfera em si. Então é isso, gente. A gente está caminhando realmente para o finalzinho. Então a gente abre caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário a fazer, para a gente poder ir seguindo para os finalmente. Mas desde já eu quero agradecer, Mari, a parceria, né? Quero agradecer essa troca, né? Essa conversa aqui que nós tivemos e agradecer a todos que puderam estar conosco nesse lugar de troca. Porque é isso, estar no caminho é troca, né? Não é um mais nem um menos. É nós estarmos nesse lugar de igualdade e saber que nós podemos caminhar e saber que o outro também está aqui, nesse mesmo lugar. Ô, minha linda, nós que agradecemos a você. Também agradeço muito, Vânia. Agradeço a oportunidade e essa sustentação, né, da nossa regional. Que bom que vocês estão aqui conosco, que na verdade vai dando essa mexida e essa espiral vai ganhando ainda mais voltas, né? Ó, Cláudia queria saber se tem sorveteria em São Paulo para ela ir, Tem né? uma deliciosa, eu vou te indicar, viu? Depois eu falo para você uma deliciosa. Um beijo, viu, meninas e E se meninos. vocês quiserem conhecer mais sobre esse lugar do autoconhecimento e ter esse suporte para ir para dentro, entre em contato com a regional, né? Nós temos grupos de autoconhecimento, são grupos semanais, quinzenais, mensais, então entre em contato que com certeza nós vamos fazer essa caminhada junto. Né? É muito, muito bom mesmo. Gratidão, viu, querida? Foi um prazer imenso de a gente estar junto aqui. Um beijo para cada um de vocês. Um beijo, Espero conseguir. lembrando que na última quinta-feira de todo mês nós teremos a nossa live, né? Às 20 horas. Okay. Um beijo. Um beijo grande no coração de vocês. Um beijo, Mari. Beijo, beijo, beijo. Beijo.